E aí, pessoal, animado para mais uma aula? Hoje nós vamos efetivamente entrar em programação orientada a objeto. Um conceito que para alguns dizem, é tão difícil, mas na verdade não é não. Nós veremos que muitas das coisas que nós tratamos aqui fazem parte do teu cotidiano, da forma como você pensa no teu dia a dia, do seu modelo mental, e você nem sabia. Para tanto, nós vamos estudar hoje o que são classes efetivamente, interações entre objetos, conceito de herança, classe abstrata, interface, encapsulamento e muito mais, como você pode ver em nossa transparência aqui, não é mesmo? Então, vamos começar primeiro com interação entre objetos. Mas o que é o objeto propriamente dito? O que é classe nesse contexto? Chegou a hora de a gente ver mais na prática. Vamos lá? Bom, aqui eu tenho o nosso Eclipse já aberto e, como você já sabe, nós trabalhamos lá com uma classe especial, lembra? A classe principal. Vou criá-la aqui como fizemos várias vezes no decorrer de nossas aulas. Aqui está o nome da nossa classe, criativamente eu estou chamando de principal, e adicionando aqui esse Public Static Void Main, que hoje você entende ele efetivamente. Vamos lá. O que acontece? Vamos fugir um pouco da informática para você entender melhor. O que é uma classe e o que é um objeto? Bom, imagine você. Você vai comprar um apartamento, ok? Mas só que esse apartamento, ele ainda está na planta. Então, quando você chega lá naquele box, né, naquele setor onde vende o apartamento, o que você teria? Você teria lá um corretor de imóveis e vai te apresentar o quê? A planta baixa do apartamento, ou uma maquete, ou um desenho propriamente dito, que aqui conterá uma janela, aqui vai ter o quarto, a varanda vai ser assim, assado, definindo as proporções, definindo que tipo de piso tem, a posição do sol em relação às janelas, enfim, você conseguiria ver, digamos, toda a ideia, todo o conceito do apartamento. E isso seria construído. Ou seja, o prédio propriamente dito, o apartamento propriamente dito, o que ele é? Ele é uma materialização, é uma construção física, mas a partir de parâmetros que foram definidos no teu croquis. Se teu quarto é 3x4 no desenho, por exemplo, lá na construção, ele deverá cumprir isso, 3x4. Se teu quarto tem 2 janelas, por exemplo, né? No caso, lá fisicamente terá. Então, eu poderia dizer que a planta é o quê? É a condição, é a definição do que efetivamente vai ser o apartamento. Bom, você já sabe classe. Classe é como se fosse a planta do teu objeto. É na classe que você diz quais são as variáveis intrínsecas, que nós chamamos de atributos, quais são as funções intrínsecas da classe, que nós chamamos de métodos. E o objeto? O objeto é, como diz na literatura, uma instância dessa classe, ou seja, a materialização desse objeto, dessa classe, em minha memória. É isso aí, muito mais fácil do que você imagina. Então, como você pode ver aqui, nós temos o quê? A classe principal. A classe principal nada mais é do que o croquis de um objeto que vai ser executado em nossa memória. E esse objeto, ele é do tipo principal. Agora que você já sabe, como é que eu construo isso aí? Vamos lá, então. Aqui, por exemplo, eu posso construir uma classe. Aqui, ó. Vou criar uma classe nova. Você está vendo? Estou clicando em classe e vou dar o nome a essa classe. Por exemplo, eu vou criar uma classe que você bem conhece, a classe aluno. Ou seja, aqui está. Veja que eu não estou marcando o Public Static Void Main, né? Por quê? Meu objetivo é uma classe do zero aqui, não quero torná-la concorrente da nossa classe principal. Mas, em suma, eu estou dizendo, ó, se eu criar um objeto do tipo aluno como está, é um objeto que não tem nada dentro. Então, não tem sentido. Mas, por exemplo,
não cabe aqui na nossa disciplina discutir quais seriam os atributos, quais seriam as variáveis internas que deveria ter esse aluno, até porque nós estamos fora de contexto. Eu poderia ter um aluno de academia, e aí quais seriam os dados importantes? A matrícula, o nome, peso, massa magra, ou poderia ter um aluno acadêmico, como você, que teria o quê? A matrícula, o nome, já notas. Então, no nosso caso, estamos estudando como implementar. E eu vou criar. Aqui está, eu vou criar string nome, por exemplo, aonde será armazenado, né? Eu estou definindo que meus objetos, quando existirem na memória, deverão ter uma variável interna a eles chamada nome, ok? Por exemplo, eu posso usar aqui double, teste e prova, como você já está acostumado. Ou seja, essas variáveis internas, lembre-se, recebem normalmente um nome de atributo. Você pode encontrar algumas literaturas, por exemplo, de outras linguagens mais antigas, como dados membros, variáveis membros, mas segundo a OML, o termo que ficaria mais adequado é o quê? Atributo. Tá, Oswaldo? E aí? E aí que eu posso ter também o quê? As funcionalidades internas, como, por exemplo, calcular a média. Aqui está, ó, double, o quê? Obter média. Ok? E como seria a média? A média seria o quê? Return o quê? Teste mais prova dividido por 2. Perceba o seguinte, eu coloquei double, por quê? Double é o resultado que essa função vai me retornar. Observe que as regras de nomeação de classe, que já estudamos outrora, e de variáveis e de métodos, de atributos e métodos, nós já sabemos, mas é importante ressaltar que quando estamos falando de métodos, ele é sucedido por parênteses, quer estejam parâmetros ou não, como veremos mais à frente. Tá, Oswaldo? E aí? Agora você tem uma classe, beleza? E aí eu tenho o quê? Duas classes. Já sei construir uma classe, ainda que muito básica, é verdade, muito básica ainda, mas tem duas. Mas elas são independentes. Como é que elas interagem entre si? Existem várias formas de interação, mas primeiramente, não vou me ater aos tipos, mas sim como ela vai interar. Por exemplo, eu quero que minha classe principal chame aquela classe aluno. Bom, quando eu estava trabalhando com variáveis primitivas, eu dizia assim, int, por exemplo, x, e simplesmente dizia que era igual a 5, por exemplo, né? Só que é o seguinte, o tipo inteiro, ele é conhecido, ele é padrão dentro do Java. Porém, como a gente viu, o tipo objeto não, o tipo classe não. Como eu falei, a gente poderia ter um aluno do tipo de Tai Chi Chuan, daquela pracinha, um aluno da academia, um aluno da acadêmico, e inclusive existem instituições que trabalham com 2, 3, 5, uma nota, quer dizer, mesmo no acadêmico que você conhece, existiam variações, portanto não dá para ser padrão, portanto eu preciso criá-lo. E como eu faço isso? Muito simples, olha só, eu primeiro, assim como eu disse int x, eu digo o tipo da classe e digo o nome do objeto. Por exemplo, objeto. Ok? E isso não basta. Se aluno fosse um tipo primitivo, perfeito. Mas quando a gente fala de objeto, não. Eu sou obrigado a instanciá-lo. Ou seja, aqui objeto que está escrito é apenas uma variável que referencia um objeto que ainda não foi construído. Para isso, eu preciso usar o operador, a palavra reservada, que ficou até 1000 aí, ficou numa coloração diferente, meio magenta, para poder criar. E dou o tipo aluno, ponto. Nesse instante, na área de heap, ou seja, numa área onde existe a alocação dinâmica em sua memória principal, é criado um objeto com a estrutura. Que estrutura? O que vai ter dentro dele? Vai ser o que foi definido na
planta do objeto, ou seja, na classe do objeto. E dentro desse objeto ele vai ter nome, teste e prova. E ele vai saber calcular, ok? A média. Bom, feito isso, o objeto já existe. Basta eu usar. Por exemplo, objeto, ponto, por exemplo. Observe que aparece lá nome. Eu quero colocar o quê? Oswaldo, por exemplo. Já que a gente já tem uma noção de string, está aqui. Objeto, opa, está errada a digitação, objeto, ponto, teste. E aqui está 9, né? E objeto, ponto, prova. Você vê que eu consigo visualizar o que tem dentro do objeto. Nós já vamos ver na próxima aula a questão dos modificadores. E aqui está, ó, 10. Se eu, por exemplo, quiser calcular a média, sem problema, ora, system.out.println e colocar objeto, ponto, obter, como eu botei o nome, obter média. Aqui está. Ok? O que acontece? Ele vai chamar o método, como as variáveis que estão aqui já encheram, ou seja, lá dentro dele já tem nome, teste e prova, quando eu faço a chamada, ele calcula e me retorna esse valor. Ou seja, vamos ver se isso na prática acontece realmente? Está lá, está funcionando. Percebeu? Houve uma interação entre esses dois objetos, um pertinente à classe principal e outro pertinente à classe aluno. E eu consegui fazer com que um usasse o outro, um se comunicasse com o outro. Legal, então? É bem verdade que as nomenclaturas que estão aqui e a forma como eu estou tratando é muito embrionária. Ela não é muito legal. As pessoas não tratam assim. Mas isso é um assunto que a gente verá na próxima aula, tá? Então, até lá. Tchau.